Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, 21. E 22. Eu volto a repetir, eu e a Jandira somos quem mais falamos da importância do uso da palavra de Deus. Traga a palavra de Deus, traga. Dê para Jesus a sua resposta de amor, trazendo a palavra. É diferente quando você coloca os olhos na palavra e acompanha a leitura. A palavra de Deus vem nos dizer hoje: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu peguei essa palavra, mas antes da gente trabalhar em cima dela, que é o que vai nos direcionar hoje, eu quero contar uma historinha para vocês sobre o pastor. Talvez alguns, eu acho que até os servos já conheçam, mas ela é muito importante para nos ajudar a refletir sobre alguns aspectos da nossa vida com Deus. Tinha um festival todos os anos em uma cidade de poesias, onde eram convidados pessoas para declamar as poesias, interpretá-las. Então todos os anos tinha esse festival em uma cidade. E tinha uma pessoa que todos os anos era muito bom, esse rapaz. Ele ganhava o concurso. Ninguém conseguia vencer ele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele sempre vencia o festival. Sempre as pessoas se inscreviam, mas ele era muito bom, muito bom. Inclusive nós do Raio de Luz aqui, a gente participou do Raio de Luz, participava do Fest Luz. No primeiro e segundo Fest Luz, a gente sempre participava e sempre tinha uma pessoa que ganhava da gente, né? A Ziza. Toda vez a Ziza ganhava da gente. A gente falou esses dias para ela: não dava para participar com você, que você sempre ganhava da gente. E com o rapaz era a mesma coisa, sempre ele ganhava. Aí um ano, nas inscrições, esse rapaz ele ia declamar o Salmo do Pastor, o Salmo 22, em algumas traduções o 23. E olhando a lista, tinha uma outra pessoa, que chamava João, que também ia participar e concorrer com o salmo, com o mesmo salmo daquele rapaz que sempre ganhava, o Salmo 22. E esse João não era muito conhecido ali na cidade, se inscreveu. Foi assim. Começaram as apresentações. O campeão apresentou o salmo com uma técnica maravilhosa,
as pessoas ouvindo, esperando e aguardando a apresentação dele. Bateram muita palma depois da apresentação dele, e as pessoas, né, sempre esperando, porque ele sempre foi o melhor. Vieram os outros, e então chegou a vez do João declamar o Salmo 22, o Salmo do pastor. E quando ele terminou de declamar, ele foi muito bem, ninguém bateu palma, ficou um silêncio. Aí depois vieram os outros, e na hora de dar o resultado, o campeão, como ele foi o mais aclamado, o mais aplaudido, ele pensava que ele, mais uma vez, seria o campeão. Mas para sua surpresa, na hora que foi a entrega do troféu de primeiro lugar, foi para o João o prêmio de primeiro lugar, porque os votos eram feitos a partir de voto popular. E ele ficou tão desesperado, esse rapaz que sempre ganhava, que ele falou: mas como todo mundo bateu palma para mim, e na hora que ele declamou, todo mundo ficou quieto? E ele foi correndo atrás daquele João para saber qual era a técnica que ele tinha utilizado para conseguir fazer com que as pessoas votassem nele. E então, quando ele foi conversar com o João, ele disse assim: o que você fez, João, para você conseguir ganhar em primeiro lugar? Aí o João respondeu: sabe o que é? É que você conhece o Salmo do pastor, e eu conheço o pastor do Salmo. E aí ele entendeu qual era a diferença. E o que eu quero dizer para você, que muitos de nós ouvimos falar de Jesus, até falamos para as pessoas: olha, eu vou no grupo de oração toda terça-feira, eu vou na missa aos domingos. Falamos para as pessoas: olha, reza. E vamos falamos com uma sabedoria muitas vezes. Mas o que faz a diferença, e o que fez a diferença na vida daqueles dois homens, um tinha um jeito, uma habilidade para falar e para fazer, só que no entanto o que convenceu o coração das pessoas foi que aquele João era íntimo de Jesus. E quando ele declamou a poesia, as pessoas foram tocadas por aquele salmo, e elas se encontraram com o pastor, a ponto de não baterem palmas. E na nossa vida nós precisamos também aprender com essa história, que não adianta a gente sair falando para todas as pessoas: nossa, eu sou carismático, eu vou ao grupo de oração. E muitas vezes tem sido uma coisa técnica, uma coisa fria, uma coisa que se tornou um hábito. Claro que quando nós temos o hábito bom, ele é bom, mas muitas vezes nós estamos criando um vício de que as coisas são feitas só da boca para fora, são mecânicas. E o que essa historinha vem nos ensinar hoje é que nós precisamos inverter, que nós não podemos mais conhecer o pastor dos salmos, mas que nós precisamos conhecer, aliás, não conhecer os salmos do pastor, mas conhecer o pastor dos salmos. Que não podemos mais ficar falando, mas precisamos viver. Precisamos nos encontrar com esse Senhor que é Jesus. E como que isso se faz? Pela oração. E não é de uma oração que é falada só da boca para fora, mas é de uma oração que nasce do coração. E nós precisamos pedir para Jesus, assim como os discípulos disseram para Ele: Senhor, ensina-nos a rezar. E que hoje nós possamos também pedir para Jesus, através do seu Espírito, que Ele venha nos ensinar a oração, mas a oração do coração. Uma oração que nasce em primeiro lugar do íntimo do nosso coração, porque a oração que só sai da boca para fora e não atinge o coração, ela não alcança o coração de Deus. Uma oração que não é sincera, uma oração que não nasce de dentro da alma, e não precisam ser muitas palavras, podem ser muito poucas, mas que vem do coração, que eu falo com a minha alma, essa sim vai fazer diferença.
E foi essa oração, vejam só, que fez a diferença. Aqui em Lucas, no capítulo 3 que nós estamos lendo, diz assim: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. E nós precisamos olhar para essa palavra e nos atentar. Veja só, Jesus estava a orar quando o céu se abriu. Foi a atitude de Jesus que fez com que o céu se abrisse. Jesus estava ali, mas porque ele orou, porque ele rezou, o céu se abriu, como uma flecha que saiu e foi direto ao alvo, no coração do Pai. O céu se abriu. E assim nós precisamos aprender com Jesus a sermos pessoas de oração, termos atitudes de oração para que a coisa aconteça, para que o céu se abra verdadeiramente. E a palavra diz que quando Jesus orou, o céu se abriu e então veio o Espírito Santo. Foi porque Jesus orou que o Espírito Santo foi derramado. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos mudar de atitude. Jesus ficava o dia inteiro com os seus discípulos, andando de um lado para o outro em missão. Jesus também se cansava, ele atendia o dia inteiro as pessoas. E a palavra diz que quando Jesus trabalhava o dia inteiro, ele acordava mais cedo, ele acordava na madrugada, para ele rezar. E o que será que Jesus quer nos ensinar com isso? Que muitas vezes nós estamos dando desculpas. Eu não tenho tempo de ir à missa, eu não tenho tempo de rezar com a palavra, eu não tenho tempo de rezar um terço, eu não tenho tempo de visitar o Santíssimo Sacramento. E nós vamos dizendo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E realmente, cada vez mais nós percebemos que o tempo tem ficado corrido para nós, muito corrido. Mas não podemos mais continuar enchendo de desculpas a nossa vida e dizer que não temos tempo para oração. Porque se nós queremos ver o Espírito Santo sendo derramado, se nós queremos que o céu se rasgue sobre a nossa vida, que o céu se abra sobre o nosso trabalho, que o céu se abra sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, que o céu se abra sobre o teu filho, é preciso mudar a atitude. É preciso pedir para o Senhor que Ele nos torne pessoas de oração, homens e mulheres orantes como o Senhor foi. Porque se o próprio Jesus trabalhava o dia inteiro e se cansava, Ele acordava de madrugada, por que nós não podemos? Eu pergunto para você, será que acordar um pouco mais cedo, será que acordar na madrugada vai nos fazer mais cansados? Não. Muito pelo contrário, tudo aquilo que é empregado na oração é revertido em graça. Então, se eu tiro do meu tempo na madrugada para eu rezar, porque eu não tenho tempo durante o dia, Deus vai me dar a graça. Eu vou acordar descansado, e isso nós podemos testemunhar para você. Nós temos testemunhado isso dentro do Raio de Luz. Então não há desculpa. Quando se ama alguém, quando se está apaixonado por alguém, se dá um tempo, se dá jeito. Eu lembro quando eu e o Paulo nós namorávamos, ele estudava, ele trabalhava numa livraria, daí ele já ia correndo para a escola, nós não tínhamos mais tempo de nos ver no meio de semana. E eu me lembro que quando ele saía do colégio aqui no instituto, muitas vezes ele não estava com a moto, não tinha gasolina na moto. Quantas vezes ele corria, ia lá em casa, a gente ficava 10 minutos conversando, 15, ia a pé lá na Zona 4 e voltava embora. Por quê? Porque a gente queria se ver, tinha saudade, era apaixonado. Então dava tempo, arruma tempo. Então hoje, meu irmão, o que eu quero convidar você,
eu, todos nós, a pedirmos para Deus a graça de sermos mulheres de oração e homens de oração. E eu gostaria que você também pegasse comigo, lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, versículo 5 e 6. No versículo 5 de Efésios, na página 1499 da tradução da Ave Maria, diz assim: quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez esse versículo. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vejam só que está falando nesse versículo, que com Jesus nós ressuscitamos. E São Paulo vem dizer que com Ele, com Jesus, nós fomos também junto com Ele no céu, estamos sentados com Jesus no céu. Pelo poder da sua paixão, morte e ressurreição, nós, eu e você, estamos com Jesus também, no coração de Jesus, nós estamos sentados no céu. Jesus, Ele foi colocado à direita do Pai, foi dado a Jesus o cetro, para governar toda a humanidade. Jesus governa todas as coisas com autoridade e poder. Ele está governando do céu todo mundo, tudo o Senhor vê. E lá de cima, de onde Ele governa, Ele tem o seu cetro e tem a sua autoridade, e tem lutado por cada um de nós. E lá Ele vai intervindo na vida das pessoas. Assim como um dia, eu não sei como que você veio parar aqui, mas um dia o Senhor interviu na sua vida. Teve um momento exato em que Jesus disse: agora, é esse o momento em que eu vou trazer aquela pessoa. Foi assim comigo, foi assim com a Jandira. Teve um momento em que Deus interviu, que o Senhor colocou a mão. Eu estou aqui pela oração da minha mãe. A Jandira, com certeza alguém rezou para que ela viesse para Deus. O Gaúcho, meu marido, a minha sogra e o meu sogro rezando. E assim, a mão de Deus nos alcançou pela oração. E eu queria dizer para você, que como a palavra vem nos trazer hoje, que nós estamos assentados com Jesus no céu, o Senhor também nos dá, a mim e a você, a autoridade espiritual para também governar as situações. Governar as situações da nossa casa. Com autoridade e poder intervir nas situações que estão acontecendo na nossa vida. Porque nós estamos juntos com Jesus, assentados no céu. E assim como Jesus tem intervido, nós precisamos também nos unir a Jesus e transformar a nossa vida numa vida de oração, e tomarmos posse da autoridade que Deus nos dá, que Deus dá para você, que Deus dá para a sua família. Autoridade espiritual para quê? Para combater pela nossa família, para combater em cada situação da nossa vida. O Senhor precisa de nós combatendo na oração. Ele precisa de você combatendo. Nós estamos sendo muito fracos, nós estamos vacilando, nós estamos vendo que a coisa está difícil, então nós nos entregamos e deixamos de rezar. Não, meu irmão, não faça isso. Hoje aqui, quando eu rezava à tarde, o Senhor me mostrava, Ele levantava um povo
era um exército, e ele levantava esse exército marchava. E o Senhor tem me mostrado direto essa imagem, ele levantando um povo, e esse povo marchando forte. E eu digo para você que está aqui hoje nesse grupo de oração, você faz parte dessa promessa, dessa profecia do Senhor. O Senhor está levantando você. O Senhor quer levantar você e através de você levantar a sua casa, levantar o seu casamento e levantar também não só os da sua casa, mas também muitos que pelo seu sim, que pela sua entrega voltarão para o Senhor Jesus. Porque o Senhor quer fazer de você um homem e uma mulher de oração também para combater pelo povo que se perdeu. E por isso eu digo, meu querido irmão, Santo Afonso de Ligório diz que a oração é para os violentos. E o próprio Jesus diz que o céu é alcançado por aqueles que fazem violência. E que tipo de violência é essa? Bater? Não, rezar. Porque rezar, quando nós rezamos, nós estamos fazendo violência contra o inferno que se levanta contra nós. Quando nós rezamos, nós fazemos violência contra a doença que vem bater na nossa casa. Quando nós rezamos, nós estamos lutando e combatendo com Jesus contra as drogas, contra o adultério, contra a depressão, contra a dificuldade financeira que tem devastado casais e famílias. Por isso, meu irmão, chega de nhenhenhê, chega de falar que não dá mais, que não aguenta mais. Você não é fraco, Deus te chamou, Deus te capacita, Deus quer usar você. Saia do marasmo, saia da preguiça. Dê um passo nesta noite e permita que o Senhor use você. E eu volto lá atrás, na primeira palavra, quando diz que Jesus se pôs a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Eu quero convidar você hoje a rezarmos e aclamarmos esse Espírito Santo. Mas para que ele venha, eu preciso rezar. Sabe, meu irmão, de coração eu peço para Jesus hoje, porque eu sei que nada é impossível para ele. Eu sei que a palavra diz que quando nós batemos, ele abre. É bater, pedir e é dado. E de coração eu peço para Jesus, aqui vivo no Santíssimo, eu peço para Jesus que ele faça hoje, aqui nesse grupo de oração, em mim. Eu quero ser uma mulher de fogo. Eu quero ser uma mulher violenta. Eu quero muito mais. E eu peço hoje para Jesus, que também na tua vida, que você deseje. E se você não tem esse desejo, peça ao Senhor. Senhor, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Que eu possa, Senhor, viver na tua presença. Que não seja mais da boca para fora, mas que seja com o coração em ti, Senhor. Que toda a minha vida venha e seja gerada na tua presença. E por isso eu gostaria de convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. E a conversar com o Espírito Santo. Conversar com o Espírito Santo. Põe a mão sobre o coração e diz assim: Espírito Santo, ensina-me a rezar. Espírito Santo, tu és o mestre da oração. Eu quero orar com o coração, com a mente, com a alma. Move o meu coração, Espírito Santo. Move a minha vida. Ensina-me a orar, Espírito Santo.
Se até hoje eu não fui um homem e uma mulher de oração, eu te peço, ensina-me a orar, Espírito Santo. Eu quero ser um homem violento na oração. Eu quero ser uma mulher violenta na oração. Eu quero combater pela minha casa, Espírito Santo. Eu não quero me entregar, mas eu quero lutar. E por isso, Espírito Santo, eu peço, ensina-me a rezar. Ensina-me a ser fiel na oração, a perseverar na oração, a não desistir, a saber esperar os frutos da oração, Senhor. Por isso eu te peço, ensina-me, Espírito Santo, ensina-me a rezar. E nós vamos cantar uma música. A música vem Espírito, sozinho eu não quero mais, eu não posso mais. E nós vamos hoje pedir um grande batismo no Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo hoje nos batize na oração. Que o Espírito Santo nos batize no fogo, para que Ele nos torne homens e mulheres de oração. E para isso eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos combater. A palavra diz, vamos pegar de novo lá em Lucas, onde nós lemos sobre Jesus, e nós vamos proclamar a palavra juntos. Lá em Lucas 3, pega de novo. Vamos ler juntos lá no versículo 21 e 22. Vamos ler juntos. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, vamos mais uma vez. E estando ele a orar, o céu se abriu. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. E eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos e a cantar conosco essa canção. Todos nós, a maioria, já conhecemos. E se entregando agora, em primeiro lugar, pedindo a Deus a graça de aprender a rezar com o coração. E eu quero proclamar aqui hoje que o Senhor está colocando você em pé. Que hoje o Senhor está te levantando para ser um homem de oração e uma mulher de oração. E no nome de Jesus, você verá milagres e prodígios na sua casa, na sua vida, na sua história. Porque hoje o Espírito Santo de Deus agiu em você, meu irmão. Hoje o Espírito Santo te alcançou, minha irmã. E por isso diga obrigado, Senhor. Obrigado, Bendito seja o teu nome. Bendito seja. E nós vamos cantar louvando ao Senhor. Nós vamos cantar uma música de louvor. Podemos cantar Quem Não Te Louvará. Mas antes de cantarmos, eu queria que você abrisse os teus olhos e olhasse para quem está do seu lado e sorrisse para essa pessoa e dissesse para ela: nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido. Diga isso para ele: você é um homem escolhido, é uma mulher escolhida. Meu irmão, nós não somos qualquer coisa, nós somos uma bênção. Você é uma bênção. E você vai ver milagres na sua vida, porque hoje o Senhor agiu no meio de nós. Vamos levantar as nossas mãos. Olhe para Jesus na sua fé. Lance um olhar de adoração para Jesus e cante para Ele: quem não te louvará? Quem não te louvará? Canta para Jesus. Ó Senhor dos exércitos,
Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. quem não te louvará? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? Quem não te louvará, ó Senhor dos exércitos? E diga bem alto, forte, Forte, forte é o Senhor Jesus. Forte, forte é o Senhor Jesus. vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que agiu no meio de nós. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Seja. Obrigado.